Gente, tudo bem? Eu já gravei uns 3 vídeos, mas eu já tô inspirada, assim. Uns vídeos nada a ver, mas... eu queria falar, gente, sobre não superar. Se eu falar não superar o quê? Não superar tudo, gente. Eu estava refletindo e eu acho que eu sou uma pessoa muito apegada ao passado e isso às vezes é ruim, mas também é bom. É o seguinte, eu mudei, né? Vocês sabem que eu mudei, obviamente. E o ano passado foi um ano de adaptação, principalmente nos primeiros 6 meses e tal. Normal. Aí você fala, mas você gostava muito, a gente fica apegado mesmo. Eu tô no meu grupo de escola. Faz 2 anos. Esse ano faz 2 anos, né? Que eu saí da escola, saí da cidade. E eu ainda estou no grupo da escola. E não irei sair, não pretendo. Eles vão continuar mandando as coisas e eu continuarei lá. E eu tava conversando com a minha amiga lá dessa cidade, de Pirassununga. E aí eu falei, cara, é muito estranha essa sensação de ter mudado. Por quê? Porque a gente muda, aí a gente acha que a vida da pessoa, ela continua do jeito... A sensação que eu tenho é que a vida da minha amiga tá a mesma coisa. Tipo, não é que... É que as coisas estão do mesmo jeito, sabe? A sensação que eu tenho por não estar lá é que quando eu voltar pra lá... as coisas vão continuar iguais. Só que não é como se eu tivesse saído e a cidade tivesse parado. E toda vez que eu voltar lá, vai ser como se o cronômetro começasse a contar a partir do momento que ele parou quando eu saí de lá. Só que não é assim. Tipo, eu converso com elas lá e as coisas estão mudando e isso me incomoda um pouco. Porque tá mudando, é como se eu estivesse de fora, sabe? Assistindo. Só que eu não tô assistindo. Eu ficaria feliz de estar assistindo, de estar ali presente naquele filme passando, mas eu também não tô conseguindo nem assistir, sabe? Eu tô só, sabe, quando você vê trechos, e é isso que eu tô vendo. Aí você sai de um jeito e volta, quando vê já tá tudo diferente, e eu acho que às vezes é difícil, porque quando eu lembro de como era quando eu saí. Só que eu sei que quando eu for lá de novo, se eu for lá de novo, não vai estar assim do jeito que tava quando eu saí. E isso vai ser muito difícil pra mim. Porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de lidar com mudança. Porque eu apego muito às coisas. A partir do momento que eu apeguei, é pra sempre. Aí eu sou muito apegada. Tipo, à cidade, à escola, a tudo. Igual ano passado. Eu fui lá, eu voltei no Angers de novo ontem. Vou voltar de novo. Porque eu gosto. Esses lugares que me acolheram, por mais que eu não tenha criado tantos laços, eu criei muitas amizades lá, mas eu não criei um laço com a escola, mas eu criei muitas amizades, então eles me recebem bem lá e eu fico feliz de estar lá. É como se eu estivesse voltando. Lá não mudou tanto, mudou, mas não tanto. Então eu ainda sinto que tipo não tá tão distante. É como se em cada parte do universo que eu estive, por exemplo, fosse linhas temporais diferentes. Eu tenho uma linha temporal minha, uma Lívia ainda mora lá em Pirassununga, ainda tá vivendo lá. Aí eu tenho outra Lívia, na minha cabeça teria que ser assim, né? Outra Lívia que veio pro Barbacena e ainda tá no Ange. E eu tenho uma outra Lívia, que sou eu, que tá vivendo o percurso que eu tô vivendo. E eu acho que isso tem muito do... Tipo, ICIS. Eu tenho um problema muito grande com o ICIS, porque eu acho que toda vez que acontece um ICI, eu crio pra mim como se pudesse ter acontecido. Eu crio uma realidade totalmente diferente do que poderia ter acontecido se aquilo tivesse acontecido. E aí eu fico pensando, cara, mas se isso tivesse acontecido, eu estaria assim, assim, assado. Será que seria melhor? Pior? E aí eu fico pensando. E eu também queria falar, nossa, se eu não tivesse vindo pra Barbacena? E eu imagino, sabe? E aí, pra mim, eu, Lívia, gosto da situação que eu tô vivendo agora. Mas eu também gosto da Lívia que tá vivendo ainda lá em Pirassununga, da que ainda tá no Anja. Eu gosto das minhas versões que não aconteceram. E eu fico, cara, eu queria muito poder viver em todos os lugares ao mesmo tempo. Imagina que legal, tá vivendo lá, tá vivendo aqui, de formas diferentes. Porque a gente vive, sabe quando fala a gente só vive a vida uma vez? Tipo assim, eu acredito na reencarnação e tal, mas a gente nunca vai viver a mesma vida na mesma situação. Nunca vai ter uma situação exatamente igual. Então, você fala, cara, só vive uma vez.
tudo que eu fizer, eu vou fazer uma vez só. É uma escolha. Uma escolha muda totalmente. O que você comer vai mudar. E olha que muda mesmo. Então, assim, eu acho muito louco isso. Não sei se tá fazendo algum sentido, mas acho que tem um paradoxo muito grande entre o passado e os ICs. Porque, assim, quando você volta no passado, você pensa sobre o seu passado, imediatamente você tá relembrando fatos que aconteceram. Mas aí, quando você pensa numa possibilidade que poderia ter partido do passado e está no seu presente momento, você tá pensando num IC, no passado. Tem um ICs do futuro, que, nossa senhora, esses daí também dão trabalho. Mas esses ICs do passado, eles dão muito trabalho. Por quê? Porque você vai ficar pensando sobre algo que não tem como você voltar mais. Mas não é porque não tem como você voltar que você vai deixar de pensar. Eu sou assim, gente. Eu penso assim, a minha cabeça é doida. Aí eu falo, cara, mas eu só paro. Como que seria eu lá agora? E saber, não tem como saber. Porque eu posso imaginar que é uma forma e na verdade de outra. Enfim, é muito louco. Eu acho que a gente tem que viver mais no presente, assim. São um dos meus grandes desafios, viver no presente. E viver só a vida minha, que eu vivo mesmo, sabe? Só a vida dessa Lívia. Eu tenho que parar de tentar viver a vida das Lívias dos meus ICs. É isso, gente. Gostaram das minhas reflexões? A minha cabeça tá dando uma dessas. Gente, outra coisa. Indicar aqui, Live Resenhas. Minha mãe, tá? Minha mãe. Gente, eu amo aquela mulher.